E se você estivesse indo pra Acapulco quando de repente o avião onde você se encontra cai num pântano fedorento? Você consegue sobreviver, mas percebe que isso não vai durar muito tempo não, já que um crocodilo monstruoso quer comer você e todo mundo que ousar entrar na bocada dele. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Crocodilo 2, que olha só, continua a história do primeiro. É mesmo, é? Se você não viu o vídeo resumindo e derrotando o Crocodilo 1, já fica ligeiro e clica no card que acabou de pipocar no canto da tela. Além disso, dá uma rabada no botão inscrever-se para ver todos os filmes de crocodilos gigantes que aparecerem por aqui. E o mais importante, morde esse like com vontade. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Crocodilo 2. Se você acha que o filme se inicia com um crocodilo imenso, pode tirar a lagartixa do pântano, já que a gente tem que ver 8 minutos de um assalto de banco. Socorro! Socorro! 4 meliantes sentam pipoco nos policiais que, por algum motivo, acham que é uma boa ideia trocar tiros sem usar um colete. Já vou avisando, não é. A gente percebe que o capeta tá abençoando o quarteto meliante, já que mesmo enfrentando 9 policiais, eles não tomam um tiro sequer, sendo que a mesma coisa não pode ser dita do lado dos mocinhos. Então a gente abre a contagem do vídeo com 9 presuntos abatidos. É então que a gente conhece a aeromoça Mia, que tá a caminho de se encontrar com o namorado Zack, que a espera em Acapulco para visitarem o Museu do Chaves. O problema é que o voo pra lá vai contar com 4 ilustres passageiros, nesse caso os meliantes do assalto, que são liderados por Max, ou como eu gentilmente preciso chamá-lo nesse filme, Blade do Paraguai. O único que anda no sol sou eu! Os caras decidem despachar a grana dentro de instrumentos musicais pra não chamar atenção. Só que, mano, será que eles não se ligaram que no ano de 2002 já existiu uma tecnologia nos aeroportos chamada de raio-x de bagagem? Acho que não, porque eles embarcam mesmo assim e a segurança do aeroporto dá mole e passa batida na bagagem deles. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Enfim, no avião a gente conhece os nossos ilustres personagens com carisma de um avental dentro de uma máquina de lavar. E eu tô me referindo a outra aeromoça chamada Amanda, que acha uma ótima ideia trabalhar nessa área quando ela tem medo de voar. Pra equilibrar as coisas, ela sabiamente ingere jujubas tarja preta pra se controlar. Tá certinho, minha filha. Além dela, a gente tem uma cópia mal feita do grande Oscar Isaacs, que aqui se chama Justin. Depois dele, a gente conhece um cara que vai competir numa Olimpíada de Conhecimentos Gerais, chamado Brian. E eu acho que é isso. Do lado da bandidagem, a gente tem os irmãos Sol e Peach, além de Squid, um hacker cujo conhecimento em TI é totalmente desnecessário nesse filme. Ao longo dessa história, a gente percebe que os irmãos meliantes têm um pouquinho de atraso cognitivo, já que Peach gosta de usar camisetas compradas na seção infantil, enquanto Sol desenvolve uma obsessão por Mia, que só piora quando ela dá uma prensa no danado por ele fumar dentro do banheiro do avião. É então que o avião adentra uma tempestade digna de um dia depois de amanhã, sendo que a torre de controle manda os pilotos darem meia volta e retornarem pro aeroporto. Só que o Blade do Paraguai tem medo que a polícia esteja esperando por eles lá e resolve sequestrar o voo, ordenando que o piloto continue a rota até Acapulco. Enquanto isso, os irmãos bandidagem simplesmente decidem tocar o terror nos passageiros e a gente tem uma cena não inspirada, mas sim rapelada de Pulp Fiction na cara dura. Eu digo isso porque um passageiro aleatório se vê na mira de Sol e fica falando que vai morrer, enquanto o meliante diz pra ele não falar mais uma palavra sequer, senão ele realmente vai atirar. Pegaram a referência?
sequência. Diga mais alguma coisa. Diga mais alguma coisa. Vai, fala. O quê? Eu Fala o que de novo? Fala o que de novo? Nessa hora, a calma faz toda a diferença entre a vida e a morte. Portanto, o passageiro aleatório aí deveria ter coberto a boca com as mãos e se forçado a ficar em silêncio. Bom, eu acho que ele só tá aqui pra entrar pra contagem mesmo. Outra coisa que eu definitivamente não entendo é o motivo dos irmãos bandidagem correrem o risco de uma bala perfurar a carcaça do avião, algo que poderia despressurizar a aeronave e fazer ela se espatifar no chão. Dane-se, porque aparentemente não são só os criminosos que têm QI negativo por aqui, já que o piloto decide dar uma de herói e tenta tomar a arma de Squid, o que é péssimo, já que o cara faz a parada disparar, o finalizando e a bala ainda acerta dos instrumentos de voo, o que causa a queda do avião em um pântano fedorento. Muito bom. Na queda a gente já vê mais 44 passageiros se ferrando, o que aumenta a nossa contagem para 56 presuntos. Nessa brincadeira sobram apenas o Blade do Paraguai, Squid, Sol, Mia, o Oscar Isaacs baqueado, o Mr. Enciclopédia, a Amanda, o piloto e uma passageira genérica ferida, que tem um problema de saúde prontamente resolvido pelo Blade, que simplesmente atira na mulher para ela não atrasar o check-in no hotel 5 estrelas que eles tinham reservado no México. Como o Blade não é muito fã de trabalho pesado, ele manda a Mia e o piloto pegarem o dinheiro no porão de carga, porém o cara desvia o caminho para coletar a caixa preta, que ele pede para a aeromoça esconder na mochila. Esse dispositivo permite que as autoridades rastreiem a localização do avião, e caso a caixa preta esteja com eles, vão acabar encontrando o pessoal e os resgatando da gangue do Blade. O problema é que quando eles voltam, um crocodilo imenso abocanha o piloto e a mochila de tabela, o que faz a fera engolir a caixa preta no processo. Nesse momento, os meliantes descem chumbo grosso no parente da Cuca, porém, na minha opinião, isso é um erro, já que o bichão estava entretido com o piloto e demoraria um tempo para digerir o jantar, portanto, ele não ofereceria risco imediato para eles, sendo que a gangue deveria ter poupado bala para quando dessem de cara com outro crocodilo faminto. Dane-se, porque eles preferem finalizar esse e continuam o caminho pelo pântano. O problema é que esse reptiliano na verdade era o filhote da Flat Dog, o mesmo crocodilo predador do primeiro filme. Lembra daquele ovinho que a mamãe crocodilo coloca na boca no final do capítulo anterior? Então, se trata desse mesmo crocodilo que acabou de ser abatido em serviço. Quando Flat Dog encontra o filhote finalizado, ela fica pistola e então jura se vingar dos meliantes que fizeram aquilo. Ok, eu acho que esse afeto entre crocodilos realmente não existe na vida real, porém o roteiro achou que era uma boa ideia. Não, nada a ver, irmão. Conforme os abestados exploram o pântano, o grupo sente um cheiro de gás no local, e aí que o Mr. Enciclopédia explica o fenômeno, dizendo que pântanos contam com presença de gás metano, que por acaso é extremamente inflamável. Como a inteligência passa longe desse local, Squid simplesmente decide fazer um experimento ao colocar o cigarro na superfície da água, o que causa um incêndio na mesma hora. O pior não é isso, e sim o fato dos caras continuarem fumando depois de ter recebido essa informação. Mas que idiota. Cara, isso é extremamente burro, já que eles poderiam passar por um bolsão de metano, ou seja, uma espécie de nuvem do gás que se entrasse em contato com a bituca de cigarro explodiria a cara do ramelão na mesma hora. Quer saber? Dane-se! Enquanto isso, a gente volta para a cidade de Acapulco, onde vemos Zack descobrindo que o voo de Mia desapareceu do radar, o que o deixa dando baita ataque de pelanca no bar onde ele se encontra. I can't fly without it! Don't mess with the things that get us through the day! Isso chama a atenção de Roland, um ex-militar e rastreador de pessoas que, olha só, é interpretado pelo grande Martin Kove, o carismático John Kreese de Karate Kid. Aliás, o que raiz esse cara tá fazendo nesse filme bagaceira? Eu gosto de dinheiro. Bom, como todo mundo tem boleto pra pagar nessa vida, o John Kreese oferece seu serviço pra resgatar a Mia, sendo que Zack explica que irá pagar com o dinheiro da namorada, já que ele revela que os pais da garota são montados na grana. Nesse balaio de Blade, crocodilo gigante, a gente vê os sobreviventes do voo decidindo acampar por algumas horas na tentativa de recarregar as energias. Nessa, Squid fica de olho nos reféns, que também são amarrados pela gangue. No entanto, Mia tem uma sacada de mestre, porque ela pega os remedinhos da Amanda e dá uma batizada no Jack Daniels em miniatura que ela tinha recuperado no avião. A mulher então decide jogar um charminho pra cima de Squid e pede que ele a desamarre pros dois tomarem um trago juntinhos, o que o hacker burramente faz. Ele então bebe o uísque batizado sem perceber e pega no sono na hora, o que dá a oportunidade pra aeromoça pegar a arma dele e desamarrar os outros reféns enquanto o Blade e o Sol estão cochilando. Nessa hora ela vacilou feio, já que em situações de vida ou morte a pessoa precisa tomar atitudes cabra-macho na tentativa de resolver logo o problema. Nesse caso ela deveria
ele ter pedido pro Oscar Isaac baqueado e pro Mr. Enciclopédia segurarem Sol pelas costas e logo depois ter atirado no Blade enquanto ele ainda tava dormindo. Dessa forma, eles mandariam os dois meliantes pra vala e poderiam fugir sem se preocupar em tomar um pipoco deles. Dane-se, porque o quarteto burrástico sai correndo pela água até que o Blade acorda e percebe que a galera decidiu brincar de Prison Break. Os dois ramelões vão atrás, porém quem também já tá na caçada é o Flat Dog, que se delicia com a Amanda. Isso abre margem pros Vida Torta capturarem Mia e companhia novamente, e sem perceber, Mia acaba derrubando o isqueiro que tinha sido dado de presente por Zack. No dia seguinte, a gente vê o John Kreese, o loiro desesperado, chegando no pântano, sendo que o rastreador acaba utilizando um dispositivo que detecta metais, já que o objetivo dele é localizar a caixa preta. Eles aterrissam um helicóptero, já que segundo Kreese é mais fácil procurar de barco. O quê? Peraí, como assim? De helicóptero vocês conseguem percorrer terra muito mais rápido e a visibilidade não fica limitada pela vegetação ao redor da área do Shrek aí. Tudo que eles precisavam fazer de tempos em tempos seria reabastecer, mas deixa pra lá também. Os dois saem de bote pela água e encontram a caixa preta. O problema é que ela tá dentro da goela do crocodilo, que aparece na hora H pra dar as boas-vindas pra Zack. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Chris fala pra ele não mexer o músculo, já que segundo ele, crocodilos apenas enxergam movimento. Será? Isso é um mito. Crocodilos têm uma visão excelente, você estando parado ou fazendo cover de Pequena Sereia. Outra dica é manter a maior parte do corpo dentro da água, pra você não correr risco de espirrar água enquanto rema pra trás, já que isso sim vai ser visto como uma ameaça pela fera. Dane-se, porque o protagonismo de Zack evita o ataque, e os dois continuam um passeio pelo bosque. Enquanto isso, os meliantes discutem sobre o que vão fazer, sendo que Squid diz que é melhor voltar pro avião e esperar o resgate, porém o Blade é teimoso e fala que eles vão continuar seguindo em frente até saírem do pântano. Sabe o que eu acho mais bizarro? É que tem a porcaria de um morro a menos de 2 km de distância de onde eles estão. Sendo assim, eles poderiam ir até lá e não correr o risco de virar marmita de crocodilo ambulante, mas não, os pamonhas insistem em ir pela água barrenta. É aí que eles escutam o motor do barco de Zack se aproximando e fazem uma armadilha, conseguindo derrubar os dois caras na água. Zack é rendido pelo Blade, porém o John Kreese usa os seus ensinamentos na escola militar do Rambo pra rendê-lo. Aí eu me pergunto, não seria mais inteligente o John ter atirado nos meliantes enquanto eles estavam distraídos com o Zack? Ele tem toda a razão. O efeito surpresa daria tempo pra eles se livrar dos danados sem que eles tivessem oportunidade pra entender o que estava acontecendo. Dane-se, porque o John resolve negociar e diz que pode tirá-los de lá com o helicóptero. Antes que eles possam dar aquele aperto de mão, a gente vê o Squid sendo erguido numa cena bem legal, onde o crocodilo parece um animatrônico bem competente. A galera então corre até encontrar um barraco abandonado, sendo que todos sobem pra buscar abrigo. É aí que o roteiro dá aquela sabonetada pra chegar onde ele precisa, já que reparem bem, John Kreese entra primeiro, sendo que ele estava armado. Dessa forma, ele tinha todo o tempo do mundo para atirar nos dois meliantes que ainda estavam em desvantagem por estarem com a cintura dentro da água e com um baita crocodilo no cangote deles. Porém, o John prefere esperar os militantes subirem a janela e simplesmente arrancarem a pistola da cintura do cara. Alguém me explica essa parada? Eu não estou suportando mais. Esquece isso porque o Oscar Isaac é leite com pera e não curte muito crossfit, o que faz ele quase ser abocanhado pela fera. Felizmente a galera o ajuda a subir e o que ele faz a seguir? O advogado tira uma com a cara do lagartão que fica pistola e dá um pulo de 3 metros de altura, conseguindo assim puxar o Oscar Isaac baqueado de volta pra água. É então que o Blade do Paraguai obriga os reféns a voltarem pro pântano pra pegar o bote e o dinheiro dele, o que deixa o John curioso, a ponto dele perguntar o que raios tem dentro daqueles instrumentos. Enquanto todo mundo tá ocupado, vemos o Sol tentando a sorte com Mia. O problema é que ela não tá muito afim de se envolver com o Zé Bandidinho aí. Eu gosto de você. Eu vou fazer uma pergunta direta. Eu queria que você me respondesse honestamente. Quais as chances de um cara como você e uma garota como eu ficarmos juntos? Muito poucas. Poucas, assim, tipo 1 em 100? Eu diria uma chance em 1 milhão. Então está dizendo que existe uma chance. Isso deixa o maluco pistola, o que o faz lidar com a rejeição de uma forma bem madura, deixar a Mia sem respirar ou gentilmente passar as mãos pelo pescoço dela. Felizmente o crocodilo fica impaciente e mergulha pra dentro do barraco, jogando o Sol no chão. Finalmente a gente tem um herói de verdade nesse filme. É aí que o bagulho fica doido, porque a estabilidade da construção logo vai pro saco, o que faz o John ficar entre a vida e a boca do crocodilo faminto. Enquanto os mocinhos puxam o cara de volta pra cima, o Blade e o Sol fogem com a grana e com o bote.
bote, deixando a galera enfrentando o bichão sozinhos. Convenientemente, Zack tinha encontrado uma escopeta dentro do barco, enquanto o Mr. Wikipedia acha a faca do Rambo cravada em uma parede. O problema é que o impacto da raba do bicho derruba tanto Mia quanto Zack na água. E aí que o Flat Dog fica todo animadinho pra finalmente degustar o jantar, enquanto John fica no andar de cima atirando nele. Agora eu me pergunto, não seria mais inteligente ter jogado a arma na mão do Zack pra que ele atirasse no crocodilo a queima-roupa? O couro desse animal é muito resistente pra ser ferido, porém ele ainda tem um ponto fraco, nesse caso a área da boca e dos olhos. Portanto, o Zack teria muito mais chance de dar um tiro fatal no danado do que o John Creasy lá em cima. Dane-se, porque nesse balaio a gente vê o Mr. Enciclopédia caindo na água também, sendo que ele é o azarado de vez. Pelo menos antes de passar pro além, ele consegue ferir o olho do crocodilo com a faca do Rambo. A degustação aí dá a chance pros 3 sobreviventes fugirem nadando, o que eles fazem sem pensar 2 vezes. John fala que conhece um atalho para chegar no helicóptero, enquanto os dois fora da lei se veem completamente lascados à medida que o bote fura e começa a afundar. Os dois então partem para uma briga de casal, em que Sol diz que não vai mais aceitar as ordens do Blade, o que parte o coração do líder, que simplesmente decide liberar a Sol, e eu me refiro a atirar nele pelas costas. O cara fica surpreso com a trairagem, mas isso não vai durar muito não, já que o crocodilo come o meliante numa bocada só. Quando a manhã chega, a gente vê os nossos heróis prontos para partir para a salvação do helicóptero, porém o Blade chega nessa mesma hora e rende John, que gentilmente oferece o seu serviço de piloto, desde que o gangster compartilhe metade da grana do assalto. Topo, topa, topo. Infelizmente, Mia e Zack são abandonados, enquanto os 2 ramelões fogem do pântano, só que no meio do caminho, o John pede que Blade guarde a pistola, já que balas e aeronaves não combinam muito. No entanto, o assaltante fala que não é trouxa e continua apontando o ferro pro John, que fica todo irritadinho e tenta tomar a arma da mão dele. No meio dessa briga de franga, a arma dispara e acerta o braço de John, o que não impede o cara de fingir que tá brigando, porque, meu Deus, essa é a pior coreografia que eu já vi em filmes de baixo orçamento. Mesmo assim, John acerta 2 tiros no danado, o finalizando definitivamente. Mostrando que John era uma boa pessoa, ele dá meia volta para resgatar o casal burrico. Porém, mesmo mantendo uma altura de mais de 10 metros da água, o crocodilo consegue pular e abocanhar o helicóptero, que cai no chão e explode. Pronto, agora o crocodilo virou um tubarão branco. Dane-se, porque Mia e Zack encontram outro bote que eles usam para dar o fora do pântano. Infelizmente, Flat Dog vai atrás deles para finalizar sua vingança, e é aí que Mia se lembra da aula do Mr. Enciclopédia sobre o metano no pântano. Ela então derrama a gasolina do barco no bolsão do gás, e Zack empresta o isqueiro que ela tinha perdido e que ele convenientemente tinha encontrado. Finalmente, os dois colocam fogo na parada e mandam um crocodilo danado pra a vala. Alguns dias depois, a gente vê o casal curtindo as férias no México, quando Mia decide partir para um mergulho só pra se ver cara a cara com o crocodilo. Felizmente, tudo não passava de um sonho, sendo que depois de tudo isso, a garota vai ficar traumatizada pro resto de sua vida, mas a gente realmente não liga pra isso. Ninguém se importa. Crocodilo 2 teve avaliações inexistentes da crítica, porque aparentemente nenhum veículo especializado em cinema teve coragem de assistir essa obra. Já o público detestou o filme. Eu pessoalmente acho o segundo filme um pouco melhor do que o primeiro, mesmo que isso não queira dizer muito. As atuações são igualmente ruins e o CGI do crocodilo conseguiu piorar, porém quando a produção usa o animatrônico, as cenas não perdem tanto pros efeitos que foram utilizados no filme de 2000. Vou falar pra vocês que eu também me diverti mais com esse filme, porque os personagens conseguem ser mais diversos que o primeiro, onde todos eram estudantes bobocas. Aqui tem caçador de vampiro, comissário de bordo, ex-militar, etc, o que acaba melhorando essa dinâmica, principalmente quando o filme escolhe dar um pouco de tempo pra gente conhecer cada personagem melhor. Crocodilo 2 com certeza não é o melhor filme de crocodilo que eu já assisti na minha vida, mas também tá longe de ser o pior, portanto eu dou uma nota 5 pra Crocodilo 2. Como o filme foi lançado direto pro mercado dos famosos DVDs, Crocodilo 2 não chegou a estrear no cinema e, portanto, não teve bilheteria. Galera, segue a gente nas redes sociais e considere fazer parte do clube de membros para ver vídeos sem propaganda, ganhar seus e figurinhas e ainda ver conteúdo antecipado sempre que possível. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em Crocodilo 2 foi de 65 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro Squid. Pessoal, não esquece de morder o like e clica nessa playlist que tá aparecendo na tela para assistir outros vídeos de crocodilos gigantes como Predadores Assassinos, Primitivo e a saga Pânico no Lago. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!